Foi aos 14 anos, eu conheci as irmãs assuncionistas que foram na minha cidade. Elas iam com o padre, né? E eu fiquei assim, eu fui conversar com elas e fiquei motivada a querer entrar. Mas o meu pai não aceitou essa proposta, não. Aí eu sou a irmã mais velha de 10 irmãos, e ele me disse que precisava que eu ajudasse a educação dos irmãos todos. Por sinal, eu fui professora de meus 9 irmãos. Os mais velhos, quando já estavam fazendo ginásio, que antigamente era, hoje seria o ensino fundamental, eu já fiz a segunda parte do ginásio com eles. Agora, os mais novos eu alfabetizei todos. Então aí eu fiquei assim, mas eu não esqueci daquilo que eu sempre sentia, sempre conversava com as irmãs quando ia na minha cidade. Depois comecei a estudar, fui estudar no colégio delas, fiz o magistério, e lá então aí as irmãs foram atrás de mim, né, conversar comigo a respeito da entrada. E eu coloquei essa posição. E naquele tempo os noviciados estavam fechados, que foi na época do Vaticano II, né? Aí então eu terminei o magistério, e depois que eu terminei o magistério, elas continuaram me acompanhando, as irmãs assuncionistas, mas eu não gostava muito porque elas usavam hábito. E eu não queria o hábito. Eu sempre quis ser estilo do povo, né? Onde é que estava. Então, aí, até que eu criei coragem para dizer para a provincial que eu pretendia outro tipo das irmãs que não usasse hábito. Mas nesse meio de tempo eu conheci as irmãzinhas, e através de um seminarista. E ele me falou das irmãzinhas e que a irmã dele estava vindo para São Paulo, que estaria entrando na congregação. Aí eu também fiquei assim curiosa e comecei a conversar mais de perto com ele. E teve um encontro vocacional em Uruaçu, que era a sede da diocese, e eu fui. E lá a irmã Erci estava, a irmã Vélcia, a irmã Salete estavam nesse encontro. E a irmã Erci fez a exposição do carisma das irmãzinhas e do trabalho como as irmãzinhas faziam. E eu fiquei encantada. Falei, nessa eu vou conseguir entrar como eu quero, porque eu sempre fui da educação. Nessas alturas eu já era professora, porque eu comecei a minha vida profissional aos 17 anos. Aí eu entrei então em 1978. Fiz a formação em São Paulo e depois, quando professei, vim para Santa Catarina e nessa Roda Viva de Santa Catarina eu morei, a Itajaí já morei 3 vezes, e depois fui para o Oeste, fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Goiás, porque eu tirei uma licença do meu trabalho quando eu entrei, né? Porque eu sou vocação adulta. Na verdade, quando eu entrei mesmo, eu estava com 34 anos. Então, eu já tinha vida profissional definida, né? Aí, então, eu voltei para Goiás. Nesse meio de tempo, quando eu estava no Sul, fiz a segunda faculdade, estudei na Unicinos, no Rio Grande do Sul, e voltei para Goiás para concluir o meu tempo de trabalho. E eu sempre trabalhei na formação das jovens,
Eu trabalhei 20 anos assim, consecutivos na formação com as jovens. Sempre gostei muito da juventude, tanto profissionalmente eu trabalhava, como na congregação eu assumi esse trabalho também, além da pastoral que sempre a gente fez, né? Aí eu trabalhei então até 2002 com a formação. Depois de 2002, aí eu parti já para mais diretamente a pastoral. Assumi as creches, né, em Goiás, quando a irmã Moser veio para Santa Catarina, aí eu assumi o lugar dela, né, lá em Goiás, na responsabilidade das creches, que ela tinha 4 creches que ela assumia. Então, aí ela foi lá e me delegou, falei, meu Deus do céu, eu com formação e tudo, mas a gente enfrentou e foi. Então, depois desse tempo que eu morei em Formoso, até 2010. 2010 eu fui para o Tocantins. Fiquei 5 anos no Tocantins e depois eu voltei para Goiás, fiquei em Goiânia 1 ano e vim para Maringá, no Paraná. Depois voltei de novo para Itajaí, de Itajaí eu fui para Rondônia. Então aí em Rondônia é que eu estava lá, assim, um mês que eu cheguei lá, tranquila, né? Contraí o vírus da Covid-19, e então fiquei muito mal. Aí tive que voltar para Santa Catarina para me recuperar, fazer fisioterapia e toda a situação. Então já tem 1 ano e meio que eu estou em Santa Catarina. E sempre sonhei muito esse trabalho aqui no santuário. Eu me inspirei no Isaías. E o meu lema é aquela passagem dele bonita, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então, eu gostei muito assim desse lema quando foi dito para nós escolhermos, né? Aí, então, eu escolhi esse e continuei. Sinto assim que é a força de Deus para mim, né? Que se eu estou aqui porque Ele realmente me seduziu. E acho que vale a pena, sinto essa alegria, né, de poder estar respondendo, já chegando aos meus 80 anos, e sou muito feliz de estar na vida religiosa. E eu sempre costumo dizer, se outra vida tivesse outra vida, eu seria religiosa de novo. E com certeza filha de Santa Paulina. Isso, minhas queridas jovens, venham que vocês não arrependem. Como Santa Paulina sempre disse, né? Não, embora venha ventos contrários, não desanimem, porque é o Senhor quem faz tudo por nós. Então eu digo a vocês, venham que vocês serão felizes. E aqui nós temos trabalhos e luta, mas temos muitas alegrias para viver.